Boa noite. Que linda essa música, né? Gente, que verdade, né? Nossa. É isso mesmo, né? A gente só tem isso para oferecer para Deus. Porque tudo de bom que há em nós vem dele. Que lindo. Bom, o final de semana foi maravilhoso. Oi, Bárbara. Oi, Marcos. Que bom ter vocês aqui. Constrangei eles mesmo. Ai, foi maravilhoso. Sexta-feira, não, sábado. Meu sábado foi muito bom. Primeiro teve o chá das luzinhas. Gente, que delícia. As mulheres aqui do apoio se reuniram na casa da Jennifer. E a Jennifer preparou um banquete para a gente. Coisa mais linda. Foi assim um tempo de bate-papo, de falar de Deus, de testemunhar, de abrir coração. Né, Keila? Foi muito bom. Foi muito bom. Depois, saindo de lá, eu fui para a reunião dos jovens, a Metanoia. Gente, que tremendo. Eles prepararam, foram na casa da Vani, prepararam assim um ambiente meia luz. Sabe, parecia um monte. Foi muito bom, um louvor. E eu ouvi um jovem falando sobre... nós temos que nos arrepender. Pesado isso, né? Se ouvir um jovem com esse peso e de uma revelação da palavra, ele falando sobre Davi, homem segundo o coração de Deus, mas falando assim sobre os pecados de Davi. E sabe o que ele ressaltou que eu achei assim muito bom? Ele falou que nós somos segundo o coração de Deus, não porque não pecamos, mas quando Deus olha em nós e vê um coração pronto para se arrepender. Eu achei isso de uma profundidade. Porque se fosse depender de nós não pecarmos, ninguém veria Deus. Aí hoje eu estava... Bom, não terminou ainda, né? No domingo, viemos para o culto. Fomos recheados de boas palavras esse domingo. Falou muito comigo. E aí fomos para um convite. Teve outro convite de almoço, gente. Olha, o negócio está ficando bom, viu? Mas como sempre, nós tivemos tempo de oração. Gente do céu, que coisa mais gostosa. Foi muito bom. Fomos embora já mais de meia-noite, né? Foi um almoço-janta. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma presença de Deus. Cantamos, oramos, testemunhamos. Teve um casal que ele tinha casado, separado, e voltou a casar de novo com a mesma mulher, com o mesmo marido. E aí eles queriam a bênção de Deus. E aí nós oramos e abençoamos. Mas foi muito bom. E aí hoje estava eu pensando em tudo isso, né? E a palavra que Deus repartiu comigo hoje, eu tinha uma palavra para repartir com vocês, mas hoje Deus mudou. E aí Ele me levou em Filipenses 1:6. Estou lendo na versão NVI, que eu achei muito gostosa essa palavra aqui. Estou convencido. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você estar convencido daquilo. Eu achei muito forte essa palavra e pensei, essa versão que eu quero. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por que o Senhor me colocou essa palavra? Porque hoje, quando estávamos orando, Mário e eu, Deus estava falando comigo sobre quando nós começamos uma faxina no
nossa casa, nós mulheres. Homens também faxinam, né? Mas é mais comum mulher fazer isso. Mas o homem também, ele tem projetos, né? Às vezes ele começa um projeto, um trabalho, e no seu projeto você começa a trabalhar, e no início do projeto é aquele ânimo, né? Você acorda, eu vou falar de mim, tá? Você acorda, não sempre, mas às vezes dá a necessidade da faxina, né? Aí então você busca aquela alegria da onde não tem, né? Mas Deus dá, né? E aí você vai, eu não vou faxinar. Aí o primeiro passo, você ergue tudo, né? Ergue tudo, levanta tudo. Vamos ver os cantinhos debaixo de lugares que a gente passa por cima, né? Não olha, mas aí você ergue tudo. Mas o fato de você erguer tudo e estar com aquele ânimo para limpar, a casa não está limpa, está só bagunçada, porque você quer arrumar, mas você começa bagunçando. Aí você vai numa empolgação, né? Vamos limpar, vamos aspirar, vamos passar pano, vamos passar produtos, vamos limpar janela, vamos limpar vidro. Ô Senhor, só a graça de Deus. Mas vamos ter que fazer, vamos fazer. Só que aí vai batendo a canseira e a fome. É porque trabalhar dá fome, gente. Orar também dá fome, mas trabalhar também dá fome. Porque você gasta energia, né? Aí dá fome. Aí você vai e come. Mas aí come, você dá aquela relaxada, né? E aí o ânimo que estava no início vai acabando. E aí você olha e o negócio não está pronto. Mas não tem mais aquela empolgação. Mas você tem que terminar. Porque para você, lá em casa, quando a gente faz faxina, o Mário sempre fala do cheirinho, né? A gente sai, quando volta, aquele cheiro de casa limpa. Se você não terminar, você não vai ter esse cheirinho de casa limpa. Aquele prazer, o contentamento da coisa terminada, do projeto acabado, de você ver a coisa feita e bem feita. E aí eu estava orando nesse sentido. Eu falando isso para Deus. E quando eu estava falando isso para Deus, Ele falou para mim assim. Eu falei, Deus, porque quando você recebe uma palavra de direção, a sensação que você tem é que vai acontecer agora, é já. Mas não. É como a casa, você levantou naquela empolgação para limpar, você ergueu tudo, mas a casa continua suja. E a vontade que na hora do desânimo é baixar tudo e falar, vem cair, outra hora eu limpo. Mas não dá. Para você ver a coisa limpa, você tem que se esforçar, mesmo sem força. E aí eu falando isso para Deus, e Deus falou assim para mim, faz por partes, faz por cômodos. E eu orando isso durante o dia, e aí o Senhor falando comigo, de pessoas que estão sentindo assim, que se empolgaram, que levantou tudo, que quer mudar tudo. Eu me entrego por inteiro, eu quero fazer o meu melhor. Só que quando começou a levantar os móveis e perceber as coisas escondidas, são coisas que estão arraizadas em mim e eu não quero, dói para arrancar, dói para tirar, vai sangrar. Eu vou ter que mexer em áreas que são sensíveis. Como meu pai dizia, a dor que dói mais é a minha, porque aonde está doendo é aonde é mais sensível. E eu comecei a orar para que o Senhor começou a boa obra. Como disse lá Paulo, certamente
Essa palavra veio como um copo de água fresca, quando aquele dia de calor, certamente, é certo, isso vai acontecer, Ele vai concluir, você vai viver isso, você vai ser isso, muito mais do que viver, você vai ser essa pessoa. Ah, Senhor, porque quem te prometeu isso é fiel e justo para cumprir. Quem prometeu isso não deixa nada pela metade. Mas sabe o segredo? É que Ele poderia tocar em você e arrancar isso, e mudar isso, e transformar. Mas Ele não vai fazer. Porque somos nós que temos que fazer isso. Tem que haver em nós o desejo. Eu quero. Uns dias atrás eu falei para vocês que enquanto eu durmo, Deus me abençoa, né? Então eu durmo bastante para Deus me abençoar bastante. Mas a transformação, trabalhar, Deus não faz em nós dormindo. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente, Ele nos convida. O que Deus tem para nós hoje é um convite. Está te chamando para viver esse novo. Ele está te chamando. Mas se você falar não, Ele vai esperar. Ele vai tentar de outra forma te convencer. E eu falei isso para o Mário hoje. Eu sei que toda transformação, toda mudança é dolorida. Mas sinceramente, eu não tenho medo da dor que virá. Porque eu tenho certeza que é o melhor para mim. E eu quero viver isso. Eu quero viver essa mudança. Eu quero viver esse novo de Deus. Eu quero viver isso. Eu quero. Eu preciso disso. Eu desejo isso. E a minha oração hoje é que você também, que está com essas dificuldades, que já tentou do seu jeito, ou que pessoas já chegaram para você e te apontaram e te falaram os seus defeitos, as suas dificuldades, e você a princípio não aceitou, mas depois você olhando para dentro de você, você viu que é verdade, que você é assim, é torto. Mas não está conseguindo endireitar. Mas nós temos esse Deus que tem esse poder de transformar. Então vamos orar. Se você precisa de ajuda, faz um sinal para que alguém se aproxime de você e ore junto. Não tenha vergonha de fazer isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque
Nós somos humanos. E Deus sabe. A pessoa mais importante é Deus. E Ele sabe. E o que Ele realmente quer é ver você transformado. O que Ele realmente quer é poder olhar para você e ver aquilo, aquela pessoa, aquele ser humano que Ele gerou, que Ele criou, que Ele formou. É isso que Ele deseja. É ver você vivendo aquilo que Ele sonhou para você viver. Para você não mais se sentir frustrado, nem deprimido, nem com ansiedades. Porque tudo isso que você está sentindo e vivendo, essa tristeza que você não sabe de onde vem, esse cansaço, esse desânimo, essa vontade de parar, é porque simplesmente você não está vivendo aquilo que Deus te preparou, te formou para ser. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo. As minhas frustrações, Senhor, não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver comigo, que teimosamente não quero entender o teu chamado para mim, teimosamente não quero receber o teu amor para mim. Essa é a minha frustração, por me fazer de surda diante da tua voz, desse Deus tão amoroso, que deu o seu melhor, que se deu por mim. E a Deus, eu me coloco resistente e teimando para não viver esse tão maravilhoso que o Senhor tem para mim. E quantas vezes, Deus, eu prefiro fechar a porta do quarto e não olhar as sujeiras, fugir de mim mesma. Ah, Senhor, Senhor Deus, o Senhor decidiu fazer através de nós, e é por isso, Pai, é por isso, Pai, que nós queremos nos colocar na tua presença hoje e te pedir: trata comigo, Jesus. Espírito Santo, me convença da minha maldade, me convença que o Senhor tem o melhor para mim. Espírito Santo, me convença que a minha força, eu só sentirei esta força quando eu puder viver na tua alegria. Esse desastre, esse desgaste que eu estou sentindo, é porque a tua alegria não está repousada em mim. É porque apesar do Senhor estar dentro de mim, fazer da minha vida a tua morada, eu estou te limitando, Deus. Eu estou te proibindo de se mover através de mim. Mas hoje, Paizinho, hoje eu quero te pedir perdão. Perdoa, Senhor. Quebra mesmo, Jesus. Quebra como o oleiro
amassa o barro para fazer um novo vaso. E como o oleiro sempre tem do seu lado um jarro de água para umedecendo, que por mais que a gente pense e ache que está muito dolorido, que está muito difícil, mas foi a melhor maneira que o Senhor teve, porque nós enrijecemos de uma tal forma que não tem mais como moldar, tem que quebrar, tem que quebrar, tem que fazer de novo, tem que fazer de novo. Ah, Senhor Jesus, ah, Senhor Jesus, o Senhor sonhou com essa minha querida. O Senhor sonhou com ela como mãe, como mulher que tinha e tem dentro dela possibilidade de levar a sua casa na tua presença, de ensinar os seus filhos, de ajudar o seu marido a apresentar os seus filhos ao Senhor e mostrar o Senhor aos seus filhos. Mas Deus, a preocupação dela foi em supri-los, achando que trabalhar e ganhar dinheiro e dar aquilo que ela não teve para os seus filhos era mais importante. Ah, Senhor, ah, Senhor Deus, ah, Senhor Deus, e o mais precioso que ela tinha, que era ir te conhecer e ser do Senhor conhecida, ela não apresentou isso para os seus filhos, ela não viveu isso com seu marido. Ah, Jesus, ah, Jesus, misericórdia, Deus, misericórdia. Os filhos cresceram e foram embora, e hoje ela se encontra sozinha e amarga, frustrada nas suas próprias decepções. Mas a palavra do Senhor para você é que ainda é tempo. É você que o Senhor quer quebrar e fazer de novo. Você perdeu de fazer com seus filhos, mas tem os seus netos. Não repita o erro, cria pontes, vai atrás. Peça ao Senhor para que te encha de amor, para que consiga transformar esse amargo em amor. Peça para Ele, peça para Ele. Você vai conseguir olhar para os seus netos e não ver apenas a frustração e o erro do seu passado, mas você vai conseguir olhar para os seus netos e ver a possibilidade de fazer diferente, porque você vai estar diferente. Ah, Senhor Deus, ah, Senhor Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, porque certamente o Senhor começou a boa obra, é fiel e justo. E enquanto estamos vivos, ainda é tempo, Jesus, ainda é tempo, ainda é tempo. Então, Pai, enquanto estamos vivos, nós clamamos a Ti. Nos convence, Espírito Santo, nos convence, Espírito Santo. Fala mesmo conosco, Deus.
Queremos, Pai, fazer diferença, fazer diferença, fazer diferença. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, ah, Pai, no nome de Jesus. E você, você que ainda tem seus filhos pequenos e está preocupada, está preocupada com a escola, está preocupada com a profissão, está preocupada, preocupada com seus filhos. A palavra para você é: lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você é prova viva disso. Os seus pais também não tinham condições de te formar, e você hoje tem uma formação. O Senhor não falhou, porque Ele tinha um propósito na sua vida. E não era só na sua vida, na sua geração. Ele tem colocado isso no teu coração. Você sabe disso. Então, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, vai e faça. Porque é isso que Ele vai te cobrar. Nada mais do que isso. As outras coisas, é Ele que vai te suprir. Oh, Espírito Santo. 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 E você, meu querido. Você, meu querido. A palavra do Senhor diz isso. Que os homens, marido, têm que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso não é frescura de mulher. Isso é mandamento. Isso é palavra de Deus. O teu amor está tão adormecido, que está difícil até mesmo para você perceber, né? Mas amor é decisão. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Então, para de ficar olhando para tua esposa, cobrando que ela faça as coisas que você se apaixone. Para. É você. É você que tem que ter a decisão de amá-la. E não pelo que ela faz, mas pelo que ela é. É pelo que ela é. Traz a tua memória te dá esperança. Você tem motivos, você tem causa, você tem um passado. Lembra quando você se apaixonou? Lembra quando você a conheceu? Traz isso. Traz isso na sua memória. Traz esse homem. Acorda este homem. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Traz mais Deus na tua casa. Traz Deus na tua casa. Convida Ele para entrar na tua casa. Convida Ele para entrar na tua família. Convida Ele. Oh, Espírito Santo. Para de cobrar do outros. Faça você. É você que está se incomodando com isso. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.
você não é jovem demais para isso. Não tem idade para isso. E nem você também é velha demais para fazer isso. Se você consegue falar, você consegue orar. Se você consegue pensar, você consegue meditar. Então para de arrumar desculpas e de se vitimizar. E se coloque como sacerdote, como mulher, como jovem, como pessoa do Senhor Jesus. Coloque-se como um guerreiro. Se está difícil, se você está sentindo que está numa luta, então coloca as vestes de guerreiro. Toma posse da espada, que é a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Você está vazio. Por isso que você está perdendo na guerra. Porque você não tem argumentos. Você não se protege, porque você não tem a palavra para te protegendo. Para de se vitimizar e vai buscar o Senhor. Vai buscar. Mesmo que você não entenda o que você está lendo, mas não pare de ler. Mesmo que você ache que você não tem palavra de oração, ore o que você consiga orar. Faça isso. Faça isso. Que você vai ver as coisas mudarem. Não só na sua casa, mas principalmente em você. É em você. E aonde você for, você vai fazer diferença. Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Porque certamente, o Senhor que começou, porque foi o Senhor que começou em nós. Não foi nós que decidimos pelo Senhor, mas o Senhor que nos escolheu. Obrigado, Jesus. E nos colocou estrategicamente em cada família. Você que acha que você não faz parte da sua família, que você não é bem amado, que você não se encaixa. É o Senhor que te colocou ali estrategicamente. Só tem eu na minha casa de cristão. Você fala isso. Eu não consigo mudar, fazer diferença. Sabe por que você não consegue fazer diferença? Porque você precisa mudar primeiro. Para de ser religioso. Para de achar que você é melhor do que os da sua casa. Só porque eles não conhecem a Jesus. Mas eles não conhecem a Jesus porque você não está refletindo isso. Você não está refletindo Jesus. Sua postura, sua maneira de agir está afastando as pessoas de Jesus. Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor nos colocou estrategicamente em cada família. E agora, Senhor, eu quero orar ao Senhor, pedir para cada um dos meus queridos aqui, que se sintam parte das suas famílias, que sintam uma alegria por ser filhos, irmãos, sobrinhos, primos, cunhados, netos, avós, que eles se sintam felizes por fazer parte. Pare de olhar pela família do outro e comece a olhar a sua família e glorificar o Senhor por isso, porque foi o Senhor que te colocou nessa família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Fala isso para o Senhor. Agradece o seu pai, a sua mãe, mesmo que não estão mais com você, ou que não era aquilo que você imaginava que seria. Comece a agradecer. Agradeça os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Agradece, fala isso. Mas fala com palavras.
Deixa Deus ouvir e deixa você se ouvir falando. Fala isso, fala alto, não tenha medo. Agradece a Deus por isso, porque foi o Senhor que fez. Não rejeita o que o Senhor fez na sua vida. Não rejeite a Deus. Isso é você sendo ingrato com Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo meu pai, muito obrigado pela minha mãe. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque tem em mim característica deles. Obrigado, Jesus, porque através deles eu existo. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do Mário, Senhor, que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado porque através do Mário eu tenho as nossas filhas. Obrigado, Jesus, tem nossos netos, temos nossos genros. Nós somos família, não estamos mais sós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela carisma, por cada um dos meus queridos irmãos. Obrigado, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Ah, Senhor, temos muitos motivos para te agradecer. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Receba, Senhor, o nosso tempo de louvor e adoração a Ti. Que seja como um cheiro suave. Ah, Senhor, obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui, tocando e cantando. Os irmãos da técnica. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. No nome de Jesus.